Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho, quase aí na metade do mês de junho. Essa semana tem um feriadinho na quinta-feira e na sexta também não tem aula, então aproveitem para emendar quinta e sexta. Uma semaninha mais curta essa, só segunda, terça e quarta, tá? Pessoal, nós vamos continuar com o nosso assunto de verbos lá no livro de gramática, na página 68. Então pega seu livro aí bonitinho, pega um marca-texto na mão, que tem umas coisinhas importantes para serem grifadas, tá? Lá na página 68, no meinho aqui dela, no comecinho aqui em cima, né, tá escrito verbos pronominais. Existem alguns verbos na nossa língua que são usados juntos com um pronome. Então veja lá. São verbos conjugados e usados com pronomes átomos. Podem ser de dois tipos. Os que só são usados na forma pronominal, como queixar-se, condoer-se, apiedar-se, suicidar-se. Ou seja, quem queixa, se queixa de alguma coisa, né? Condoer-se, sentir as dores de uma outra pessoa, se condoer. Apiedar-se, ter piedade de outra pessoa. Suicidar-se, então são verbos pronominais porque eles são sempre acompanhados de um pronome, tá? Por exemplo, Pedro estava se queixando de dor de cabeça. Ou os que têm duas formas, a simples e a pronominal, que têm sentidos diferentes como encontrar algo é diferente de encontrar-se com alguém. Encontrei o lápis é uma coisa, encontrei-me com Joana é outra coisa. Enganar alguém é diferente de enganar-se com alguém. Eu enganei o Joãozinho no jogo de truco, ou seja, fiz lá um malabarismo e enganei. Enganar-se com alguém é você pensar que a pessoa é uma coisa, na realidade é outra. Aí você vai falar da frase assim, ó, eu me enganei sobre a Joana, ela não é tão legal assim. Debater ou debater-se? Debater é discutir, debater-se é agitar-se. Então, por exemplo, eu debati o assunto na aula de história. Ou, que é totalmente diferente, né? Ele se debateu na piscina porque não sabia nadar, ou seja, ele se agitou, ele ficou ali se movimentando, certinho? Existem também na nossa língua os verbos reflexivos, então voltando lá, os verbos pronominais são aqueles que são acompanhados de um pronome. Os verbos reflexivos são aqueles que você mesmo faz ação, você mesmo faz, você mesmo recebe. Então olha lá. Assim como os verbos pronominais, os reflexivos também vêm conjugados e usados com pronome átomos, mas esse pronome representa a mesma pessoa que fez a ação. Por exemplo, ela se deu ao trabalho de me procurar na minha sala, ou seja, ela cedeu ao trabalho, ela mesma procurou e ela mesma teve o trabalho de procurar, tá? Os verbos reflexivos podem indicar também a reciprocidade, ou seja, uma ação mútua de duas ou mais pessoas. Os dois se encontraram na praia, então, se encontraram, os dois juntos. Eles se beijaram, ou seja, os dois juntos. Um bom exemplo de verbo reflexivo, por exemplo, é cortar-se. A pessoa, ela mesma se cortou e ela mesma recebeu a ação. Então, ela fez a ação e recebeu a ação. Pentear-se, ela se penteou. Ela mesma fez a ação e ela mesma recebeu. Por isso que ele é reflexivo, ele vai e vem, tá? É como a imagem do espelho. Você está olhando e você se vê. E por falar em espelho, a tirinha aqui de baixo vai falar de espelho. Olha lá, de novo aí nós temos o Maurício de Souza, tá? Aí você tem o primeiro personagem olhando, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não, ele é que tá me olhando, tá? Então aí é reflexivo. Ao mesmo tempo que ele olha, ele está se vendo, tá? Aí você vê a cara aí, né, de surpresa, como assim, né? Os recursos aí não verbais mostram que ele ficou com jeito, tá? Exercício 46, vamos lá então no livro, olhando no livro, lá no caderno você faz o quê? Livro de gramática, página 68, você coloca lá a data de hoje, o número do exercício e vamos lá fazer juntos. Por que Zé Lelé pensou que o espelho é que estava olhando para ele? Ah, uma brincadeira, né? É uma brincadeira para falar assim, é o espelho que está me olhando, né? Observando aí o registro informal, característico de uma situação de quem mora no campo, né? 47. Observe a expressão do rosto de Chico Bento e diga o que ele achou da resposta de Zé Lelé. Lá no último quadrinho, por aqueles tracinhos e o olho ali esbugalhado, a gente tem certeza que ele ficou o quê?
ele ficou surpreso, ele achou engraçado, o que mais? Ou ele ficou sem graça com a resposta. Certinho? 48. Leia o diálogo e responda ao que se pede. Está se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não, ele é que está me olhando. Aí tem alguns pronomes que estão em negrito, né? Se, eu, ele e me. Agora o exercício vai pedir assim, ó. Retire os pronomes pessoais reto. Para relembrar, pronome pessoal reto é aquele que pode funcionar como sujeito. São eles, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quais são os pronomes pessoais reto que tem aqui, ó? Eu e ele. B. Retire os pronomes pessoais oblíquos. Por que ele é oblíquo? Porque ele não funciona como sujeito, tá bom? Aí quais são os oblíquos que aparecem? O se, quando ele fala assim, está se olhando no espelho. E quando ele fala assim, ó, ele é que está me olhando. Letrinha C. Em qual das duas frases o verbo olhar foi usado como reflexivo? Então vamos lá ver. Está se olhando no espelho? A primeira, né? Por que a primeira? Está se olhando. Você mesmo olha e você mesmo recebe. Por isso que ele é reflexivo. Ele faz como espelho, ele reflete, tá? Então na primeira frase. Certinho? Sobre a locução está olhando. Ó, 49 vai ficar aqui. 49A. Qual é o verbo principal? Em que tempo e modo ele está? Então você tem a locução está olhando. Você tem dois verbos juntos com a intenção de um só. Qual é o verbo principal? O verbo principal é aquele que dá o sentido, é aquele que você faz a imagem mental na sua cabeça. Está olhando, o verbo principal é olhar. A segunda parte da pergunta é, em que tempo e modo ele está? Olhar lá na frase está olhando. Quando você tem a terminação NDO, é porque esse verbo está no gerúndio. Olhando, cantando, falando, brincando. NDO é gerúndio. Qual é o verbo auxiliar? Em que tempo e modo ele está? Então, está olhando. O olhar é o verbo principal. O verbo auxiliar é qual? Está. Qual o tempo e qual a pessoa? Eu estou, tu estás, ele está. Então, se é ele está, é a terceira pessoa do singular. De que tempo? Presente. Qual dos dois tipos de presente? Do indicativo ou do subjuntivo? Do indicativo. Por quê? Porque não expressa uma dúvida ou possibilidade. Está falando assim, ó. Ele é que está me olhando. Não estou falando assim, ó. Se ele me olhasse, quando ele me olhar, tomara que ele olhe. Não é isso. Está no indicativo porque está mostrando uma situação ali real que está acontecendo. Tá? Sem problemas? Agora nós vamos lá no exercício 50, tem várias frases para você identificar se o verbo é. Coloca a sequência aí. Não é nem pronominal e nem reflexivo, daí você vai colocar o número 1. Se o verbo é pronominal ou se o verbo é reflexivo. Então vamos lá. Deixa eu dar uma secadinha aqui também, senão não pega direito. Então, bem bonito aí no caderno, exercício 50, aí você tem a letrinha A. As mães sempre se preocupam com a saúde dos filhos. Se preocupa, eu me preocupo, você se preocupa. Nós nos preocupamos, é um verbo pronominal. Se ele é pronominal, ele é número 2. Por que ele é pronominal? Porque ele está sempre acompanhado desse se, ou me, ou nos, né? Eu me preocupo, tu te preocupas, ele se preocupa, nós nos preocupamos. Vós vos preocupais e eles se preocupam, tá? Letrinha B.
Consegui sentar as crianças bem na frente para verem o palhacinho. Esse sentar aí, ele não é reflexivo, ele não é no pronominal, então você vai colocar o número 1, porque o número 1 está falando o quê? Ó, nem pronominais, nem reflexivos. Já me arrependi de ter prometido levar você ao cinema. Eu me arrependi. Qual que é aqui? No pronominal é número 2. Ó. Eu me arrependi, tu te arrependeste, ele se arrependeu, nós nos arrependemos, vós vos arrependestes e eles se arrependeram. Todos eles têm pronome, arrepender-se. Então ele é o quê? Número 2 lá, pronominal. Luísa ficou um tempão penteando as bonecas. Ó, ela não estava se penteando, ela estava penteando as bonecas. Então ele não é nem reflexivo, nem pronominal. Existe o pentear-se, mas não é esse caso na frase. Letrinha E. Meu avô se zangou quando eu disse que não iria visitá-lo. Zangou, verbo pronominal. Por quê? Porque eu falo assim, ó. Eu me zanguei, tu te zangaste, ele se zangou, nós nos zangamos, vós vos zangastes e eles se zangaram. F. Não quero me sentar, obrigada. Agora sim eu tenho um verbo reflexivo, porque eu estou falando o quê? Me sentar. Eu mesmo vou fazer o esforço de me abaixar e eu mesmo vou sentar. Então ele aqui, ele é reflexivo. Diferente da frase B, que não era nenhuma coisa nem outra, porque na B eu vou falar assim, ó, vou conseguir sentar as crianças. Não foi você que fez a ação, você fez com que outra pessoa fizesse. G. O atacante enganou o zagueiro e chutou para o gol. Nem pronominal, nem reflexivo. O verbo aí tá normal. H. O senhor se enganou no troco. Faltam R$5. Tá vendo? É diferente a letrinha G da letrinha H. Na letrinha G, o atacante enganou o zagueiro. Na letrinha H, o senhor se enganou. Ele é o 2 lá, o pronominal. Eu me enganei, tu te enganaste, ele se enganou, certo? E os dois se encontraram no caminho da escola. Encontrar-se com alguém é reflexivo. Você mesmo vai ao encontro da pessoa e você recebe a pessoa. Então, é uma ação que vai e vem, por isso que ela é reflexiva. Sueli se queixou. 2, pronominal. De novo, vamos conjugar. Eu me queixei, tu te queixaste, ele se queixou, nós nos queixamos, vós vos queixastes e eles se queixaram, tá? K. Vera se lavou na água gelada mesmo, ou seja, ela mesma tomou banho e ela mesma recebeu, reflexivo. E você já se penteou hoje? Também reflexivo. Porque ela mesma passou o pente, ela mesma recebeu o pente. É diferente do pentear, não tem nenhum outro como pentear, né? Pentear as bonecas, por exemplo. Na letrinha D, Luísa ficou um tempão penteando as bonecas. Pentear as bonecas é uma ação que uma pessoa está fazendo nas bonecas. Agora, se pentear, você mesmo passa o pente em você mesmo. Então, você recebe a ação que você está praticando, tá? Então, essas são as diferenças. Os verbos pronominais, eles são acompanhados por um pronome. Por exemplo, de novo lá. Eu me lavo. Então, veja, o eu é junto com o me. E o tu? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Não pode confundir, tá, pessoal? O me é para a primeira pessoa. E o tu vai ter qual pessoa? Tu te lavas. Ele se lava. Então, ó, para a segunda pessoa é o te. Para a terceira pessoa é o se. E nós nos lavamos. Vós vos lavais.
Lembrando que o tu e o vós correm o risco de os netos dos seus filhos não aprenderem mais na escola nem o tu e nem o vós. Por quê? Porque eles são pouco usados, a tendência deles é ir caindo. Mas precisa saber que eles existem e que com o tu é o te e com o vós é o vos. E eles se lavam. Por isso que ele é pronominal, pessoal, porque todos eles estão acompanhados de um pronome átono. Esses daqui são pronomes retos, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso reto. Por que do caso reto? Porque esses daqui podem funcionar como sujeito. Então você faz uma frase assim: Maria é minha amiga, Maria mora perto de casa, Maria estudou na mesma sala que eu, Maria me emprestou a lição. Você cansou de falar Maria, você vai falar o quê? Ela, né? Então ele ou ela é um pronome pessoal do caso reto, porque pode funcionar como sujeito. Esses daqui também são pronomes pessoais. Pronome pessoal do caso oblíquo, ou seja, ele não é reto, ele é oblíquo. Por quê? Porque ele não funciona como sujeito. A função dele aqui é somente acompanhar um verbo. Eu, me, tu, te, ele, se, nós, nos, vós, vos, ele, se. Tá? Se você mudar o pronome, você pode ter um outro entendimento da frase, tá? Eles nos lavaram. Daí é diferente. Então, cuidado, hein, com o que você está falando. Eu me lavo e não eu se lavo. Tem gente que fala assim, ó, eu vou se trocar, daqui a pouco a gente sai. Eu vou se trocar? Não, eu vou me trocar. Tu vai te trocar. Ele vai se trocar. Nós vamos nos trocar. Eles vão se trocar. Vós vos se trocar e eles vão se trocar, certo? Então, um beijo, até a próxima.